Olá, sejam bem-vindos ao PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná. Hoje estamos com o nosso diretor, Rafael Érico Caluffi Pussoli. Seja muito bem-vindo participar do nosso podcast. Esse bate-papo acho que vai ser bem animado. Vamos falar sobre os jovens na engenharia, é isso? Meu estimadíssimo e primoroso jornalista Guilherme, é uma honra muito grande estar aqui. O maior carinho que eu tenho pela nossa equipe de comunicação social do nosso CREA Paraná é falar sobre isso. Apesar de eu já não ser um jovem, está com 57 anos, né? Uhum. Eu cursei engenharia civil, engenharia de segurança, em função das atividades mineradoras da família do meu pai, da minha família, né? E depois acabei fazendo engenharia e gestão ambiental, meu mestrado em mineração em área urbana, e agora estou aí do terceiro ano de doutorado. São 34 anos de formado em gestão técnica urbana de cidades, lá no PPGTU da PUC do Paraná, que tem CAP 6. E quanto é importante, né? Eu saí da faculdade aí com 22 anos e você começa a observar que a história da engenharia de Curitiba, que é tida como uma cidade modelo, do Paraná, que é um estado de vanguarda no cenário nacional, passa por engenheiros. Engenheiros que começaram muito jovens, com seus 20, 30, 40 anos, foram profissionais que diferenciaram na história do desenvolvimento do nosso estado e da capital de algumas cidades, referências do interior do Paraná. Bom, eu queria só falar uma coisa, idade é coisa da nossa cabeça, né? A gente é jovem sempre, então essa sua fala aí, só para saber, somos eternos jovens, eterna juventude. O importante é o que a alma pensa, né? Exatamente. Não o que a carteira marca, né? Exatamente. Mas vamos falar sobre esses jovens que marcaram a engenharia. Quem foram eles? Então, alguém que você citaria assim como marcante, exemplo, que o povo do CREA Júnior, por exemplo, vai olhar e falar, é a minha referência. Jaime Lerner. Jaime Lerner, com 33 anos, ele nasceu em 1936, 17 de dezembro. Com 33 anos, ele já era presidente do Instituto de Pesquisa Urbana de Curitiba. O IPUC é fundado em 65 e ele, em 68, com 32 para 33 anos, é o presidente do Instituto de Planejamento Urbano e Pesquisa de Curitiba. Chegou longe para a idade, uma idade tão baixa, né? Ele tinha se formado em engenheiro civil e depois arquiteto. Então, ele se forma engenheiro civil em 62, arquiteto em 64, e em 68 para 69, então 4 anos depois, já era presidente do Instituto de Pesquisa Urbana de Curitiba, que é referência, a Sorbonne do JUVV, né, da história do planejamento urbano de Curitiba. E se torna prefeito 2 anos depois. Então, ele, quando chega com os seus 35 anos, é prefeito de Curitiba. Tá, a história mostra que ele fez bastante coisa pela nossa cidade, né? Curitiba, a gente está falando que ele como prefeito de Curitiba, mas uma pessoa tão jovem, ela está preparada para assumir tantas responsabilidades? Então, Curitiba tem uma peculiaridade muito grande. Curitiba começa a se desenvolver perfeitamente em 1962, com o prefeito Ivarzua Pereira, que nasce em 25, em Palmeira, se forma na turma de 48, e com 23 anos, e em 62, portanto, ele tinha aí 37 anos, é prefeito de Curitiba. Então, a Curitiba que nós temos, ela nasce com o Ivarzua Pereira, tem continuidade com o Omar Sabag, que é contemporâneo de Ivarzua Pereira, que vai para Harvard em 48, e que também jovem, engenheiro. Depois vem Jaime Lerner, Saul Raiz, que é prefeito também em 1977, com 47 anos. Depois volta Jaime Lerner. Você pega um ciclo de 4 gestões de prefeitos, onde o Ivarzua começa a largar Marechal Floriano, abrir a Cruz Machado com 14 metros. Há uma sequência do trabalho onde o Omar Sabag se preocupa com a drenagem do Rio Ivo e do Rio Belém. Então, toda a Tibagi canalizada em canal parabólico, que não aparece, mas são canais de 13 metros de profundidade, numa seção gigantesca. O rio ali na Praça Osório, chegando na Oliveira Belo. Então, há todo um trabalho de saneamento, primeiro de alargamento de via, depois de saneamento, que o time enfrentava enchentes, vem desses jovens audaciosos, com 30, 40, menos de 50 anos. E o que eu vejo assim,
Eles saem da universidade com muita vontade, se vocacionam no serviço público e constroem a diferença. Eu vou te dar um exemplo muito bacana. Tem um engenheiro chamado Oswaldo Pacheco de Lacerda. Ele é o fundador do que é o DR, Departamento de Estradas e de Rodagens, em 1946. Mas Oswaldo Pacheco de Lacerda nasce em 5 de dezembro de 1898. E em 1926, quando ele tinha 27 anos, ele é um dos fundadores do Instituto de Engenharia do Paraná. E ele era secretário de Viação e Obras Públicas do Estado do Paraná, da interventoria ainda de Manuel Rivas. E ele, em 46, funda o Departamento de Estradas de Rodagem. Veja, ele começa a vocação pública no Instituto de Engenharia do Paraná aos 26 para 27 anos. Então você começa a observar que esses líderes nascem ali nos seus 20 e poucos anos, se consolidam entre 30, 30 e pouquinho, 26, 33 anos, e com 40, 50 anos fazem a diferença. Parece que tem uma gasolina azul excedente. O que é importante nisso? Todos os nossos jovens agrônomos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, cartógrafos, engenheiros mecânicos, também podem fazer a diferença. Você trouxe bastante datas, mas você trouxe algumas características desses jovens também. Você usou uma palavra que eu gosto bastante, audaciosos. O que diferencia esses jovens engenheiros que reescreveram a história de Curitiba dos engenheiros que, por exemplo, acabam não realizando tanto quanto gostaria? O que eles têm de tão especial que torna eles pessoas de destaque na sociedade? Vamos falar de Pedro Viriato Parigô de Souza, um dos fundadores da Companhia de Energia Elétrica, Companhia de Força e Luz, depois Copel, que foi governador do Paraná com 40 anos. São pessoas paradigmáticas, que são seguidos por seus alunos. Pedro Viriato Parigô de Souza, fundador do CHPAR, Centro de Estudos Hidráulicos da Universidade do Paraná, mandava já na década de 50 os alunos para os Estados Unidos, na Universidade de Yale, para se prepararem, para se melhorarem profissionalmente. Então é aquela visão do mestre que não esconde o jogo, condiciona os seus profissionais. É um líder. Vou te falar um exemplo de uma querida amiga nossa, conselheira do nosso CREA, a professora Edna Pozan, da Unila. É uma professora que hoje está fazendo um convênio com a Universidade da Catalunha, via USP, está na Unila aqui, que tem uma legião de mestres e doutores e pós-doutores que ela foi orientadora e que ela continua acompanhando. E é uma jovem, né? A Edna tem pouco mais de 40 anos, se é que tem 40 anos. E o que falta hoje? É aquele professor que se realize com o sucesso dos seus alunos. Então, eu acho que essa audácia, essa vontade de fazer a diferença, ela é construída na realização. Cada vitória de um dos teus orientandos, um do teu aluno na graduação ou na pós-graduação, vitória sua. Mas nem todos eles eram professores, né? Não. Jamie Lerner, por exemplo, lecionou só no ostracismo quando estava em Berkeley, na UCLA, na Califórnia. Mas ainda assim ele tem uma característica que diferencia ele. É a coragem de fazer algo diferente? O que você atribui a essa diferença? Liderança. Sabia trabalhar em equipe, sabia valorizar a equipe, sempre deu nome à equipe, nominou, mas o que é? É acreditar que era possível realizar. Porque, veja, eu sou filho de um homem que com 13 anos fugiu de casa para ser alguém na vida. Construiu a rodoviária de Curitiba quando tinha 47 anos. Financiou ela por 6 anos. E saiu do nada, numa casa de chão batido. Tinha liderança e uma vontade incrível de fazer realizar. Ele dizia, o que mais me realiza, meu filho, é transformar do nada e ver uma rodoviária pronta, uma obra pronta. Então, o que você observa? É aquela vontade, aquele amor ao que faz. Por maior que seja o desafio, quando você ama o que faz, os percalços que vão existir se tornam mais fáceis. Então, você começa a observar que quando você tem 20, 30, 40 anos, a tua vontade de enfrentar os percalços, ela é mais forte. E com isso você vai construindo sabedoria. Essa sabedoria, a maior coisa que você pode fazer é poder transmitir ao ser humano. Eu quando fui para a docência já velho, com mais de 20 e tantos anos de profissão.
um acervo representativo graças à empresa do meu pai. Coordenava 21 engenheiros. E eu dividia com os alunos o que meu pai tinha me ensinado, que foi meu grande professor na engenharia, desde a quarta série do primário. Mas entendia de drenagem e compactação como ninguém. E ao fazer isso, meus alunos me adoravam. Por que me adoravam? Porque eu não escondia o jogo. Porque engenharia é um processo complexo de aprendizado. É uma massificação da física, da matemática, do cálculo, e depois você chega ali no terceiro ano, você começa a ter aulas muito específicas e pesadas, que assustam um pouco o jovem. Então, você precisa ter alguém do lado transformando aquela dificuldade numa coisa didática. Pegando uma obra, tipo a Rua de Cidadania de Santa Felipe, da Praça Rui Barbosa, que eu sou responsável técnico, e desmistificando da fundação ao teto. Vou trazer um questionamento aqui, resgatando um pouco o que você falou. Você citou bastante as obras de Curitiba mais antigas, Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Cruz Machado. Também a Rua da Cidadania, a Rua do Ferroviária. Tudo isso foram novidades na época. O jovem de hoje em dia que se sente sem esperança, não sei para onde criar, tudo que deveria ser criado já foi criado. O que você diria para esse jovem que está desmotivado, que acha que tudo que era para ser feito já foi feito? Ainda existe espaço para criar, para inventar, para reinventar? Tudo está para ser feito ainda. Nós estamos aqui num podcast. Eu nunca tinha participado de um podcast. É uma inovação muito recente. Vou dar um exemplo. Em 1953, governador do estado do Paraná, engenheiro civil Bento Munhoz da Rocha Neto, com menos de 50 anos, constrói o Centro Cívico. O Centro Cívico de Curitiba baliza o Centro Cívico de Brasília. Nós fazemos o Centro Cívico em Curitiba antes de Brasília. O arquiteto Davi Zambuja, projetista, com o Paulo Fragosa, calculista, constrói um ambiente onde você tem o legislativo, o judiciário, o executivo e o municipal no mesmo eixo. Então, do mesmo modo, e é engraçado que a única obra que fica pronta para o centenário de emancipação política do Paraná, em 19 de dezembro de 53, é a Biblioteca Pública, que é muito significativo, né? A biblioteca é a fonte do saber. Hoje, os jovens vão muito no Google, né? ChatGPT agora. Veja, eu sou profissional do Poder Judiciário, às vezes vejo os colegas fazendo relatório no chat GPT. Eu vou fazer meu relatório porque eu bato o olho na obra. Porque depois o chat responde e você não lembra quais são os defeitos. Então, o que eu vou te dizer? Eu entendo o chat GPT, o computador, todos como ferramentas auxiliares de engenheiro ou de agrônomo ou de qualquer profissional. Jamais vai ser um engenheiro, jamais vai ser um agrônomo, já vai ser um profissional. Me dá medo quando você pega um profissional que ele vai lá e tenta resolver um prédio, do mesmo modo que um advogado que vai lá e quer resolver o código ali. Então, o que eu imagino? Tem muito a ser feito, há muito a ser descoberto. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Vontade. Você está atento, antenado, procurando nichos que vão fazer a diferença. Veja esse show rural. Esse show rural aqui, eu vi ano passado pela primeira vez, ele é um espetáculo. É uma cidade, são 720 mil metros quadrados, 32 alqueires, que nasceu de uma vontade ferrenha há 37 anos atrás, de um jovem engenheiro agrônomo chamado Rogério, que fez a diferença. Primeiro evento, 110 pessoas, meio expediente. Segundo, 300 pessoas. E há 12 anos para cá, ele é autossuficiente, ele não dá lucro nem prejuízo, mas ele gera um potencial de negócios que, para nós que moramos em Curitiba, Maringá, Londrina, assusta o potencial do agro no estado do Paraná. Assusta no bom sentido. É uma grata surpresa. Então, eu diria assim, os nossos jovens que estão estudando, o que eles precisam? Saber que tem um caminho. Esse caminho vai surgir no decorrer do teu caminho, do teu trabalho profissional. Esteja atento, veja as oportunidades, novas tecnologias construtivas, processos que podem ganhar maior velocidade de execução, qualidade térmica, qualidade acústica, buscar informações no sentido de produtos construtivos diferenciados, seja uma madeira engenheirada, seja um aço
dê maior resistência, que diminua custos. Esses estudos é que vão fazer você fazer a diferença. Eu tenho uma aluna, Ana Laura Medeiros, ela se formou em 2019, ela está trabalhando com crédito protendido. O maior orgulho da gente é vê-la onde? Estava na feira lá, nos Estados Unidos, vendendo o produto brasileiro na feira nos Estados Unidos. Estava na China. E não só ela. Sabe, nós estávamos no controle de leads em Brasília, cheguei no restaurante para almoçar com os colegas dos outros estados, piso no restaurante, no Lago Paranoá, 2 alunos, professor. Daí você vê assim... Uma pergunta, qual que é a sensação de ser chamado de professor nos lugares mais inusitados possíveis? Todo professor conta essa história. É uma alegria no profunda na alma. Porque se a pessoa te chama de professor, aquela da primeira turma minha, 2016, ser chamado de professor significa que você fez a diferença na história dessas pessoas. Do contrário, eles nem te olhariam. Não te abordariam, não levantariam. Isso é que vale a pena na vida da gente, poder fazer a diferença desmistificando e não complicando. Isso que eu te falo. Se eles começarem a se concentrar, os jovens, nas inovações, nas tecnologias, pesquisar, se aprofundar, ele vai propor soluções novas. Como nossos antepassados propuseram. Um ônibus expresso, a canaleta exclusiva, uma estação rodoferroviária, que foi a primeira do Brasil no mesmo modal, avenidas largas, parques para conter cheias. O próprio centro cívico, como o centro cívico, Brasília veio depois. Quando o Lúcio Costa veio ao plano piloto, ele se espelha no Zé Zambuja aqui, em Curitiba. Você vê o nosso Paraná desenvolvido, lindo. Pena que a malha viária, a malha ferroviária não seguiram, sabe? Há de se observar que falta uma diretriz de governo de um investimento qualificado. Há tanto dinheiro mal empregado, sabe? Eu diria assim, nós engenheiros deveríamos ajudar nossos governantes a analisar melhor os orçamentos. Sabe, o presidente me designou para uma comissão no Tribunal de Contas do Estado, estava lá sexta-feira. Você observa tanto dinheiro parado que podia estar sendo investido em coisas importantes de infraestrutura, mas investido com valores de verdade, né? Quilômetro com valor real, não ferroviários e rodoviários, porque isso significa a segurança das pessoas, a carga chegando com preço mais baixo, não ter buraco nas estradas, as ferrovias funcionando e fluindo. Por que nós não temos? Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, o transporte ferroviário é tão incrementado, chega no Brasil com as dimensões continentais e nós não temos esse incremento. Ontem à noite eu assisti no Instagram uma reportagem com a Margaret Thatcher, jovem ainda, já primeira-ministra, onde ela falava assim, não adianta ter só riquezas minerais. Se assim eu fosse, ela falou de Angola, mas falou de um outro país. A Rússia seria o país mais rico do mundo. E Angola também. Você precisa gerar riqueza para o teu próprio povo, interna, para conseguir fazer o que... E nós temos a faca e o queijo na mão. Mas para isso há de se criar uma nova consciência, não dos espertos, que foi até o discurso que eu fiz em nome do presidente na inauguração dos 99 anos do Instituto de Engenharia, mas sim dos inteligentes, sábios e humildes. Porque você tem que ceder a tua inteligência para ajudar as outras pessoas, para ajudar a nação brasileira. Não adianta ter R$1 bilhão, se você pegar uma doença, esse 1 bilhão não vai fazer diferença. Faça a diferença para ser lembrado como quem pegou os jovens e levou a eles a um caminho de desenvolvimento do país. E engenheiro é isso. O engenheiro é um desenvolvimentista. Veja, qual foi o presidente que fez a diferença no país? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que idade ele tinha? Ele assume em 1955, ele nasce em 1902. Ele tinha 53 anos. Um homem que até os 12 anos não calçou sapato, era médico, urologista. Mas fez a diferença. Então, a gente tem que ter gente que tenha espírito público, cercado de técnicos jovens que queiram fazer a diferença. Mas eu acho que o grande problema cultural nosso é muito o individualismo e a falta de vontade de trabalhar pelo coletivo. Que eu vejo muito assim, um orgulho trabalhar com o presidente Ricardo Rocha e com o presidente Clodomiro Ascar. Veja o nosso presidente do Conférreo. O Vinícius começou, com 32 anos, a ser presidente do CREA de São Paulo. E aos 40 é presidente do Conselho Federal de Engenharia. Então, quantos dos nossos colegas
não poderiam estar no lugar dele com 40 anos como presidente do Conselho Federal de Engenharia. Eu acho assim, nós temos uma massa. Eu me preocupo um pouco com o EAD, que eu acho que em alguns rincões do Brasil se justifica, mas eu acho que tem algumas matérias que com o professor junto já é difícil. E me preocupa também é que a gente tenha baixado a qualidade da graduação. Não que tenha que ser difícil, o curso tem que ser didático. Você dá o mesmo produto com didática e cria líderes. E os líderes aparecem naturalmente na sala de aula. Você desafiando eles, eu mais aprendi, Guilherme, do que ensinei. Aprendi muito no magistério. Porque você tem oportunidades que você não imagina. Eu dava ali construção civil 1, 2, 3 e tópicos especiais de construção civil. Em tópicos, que eram 10º período, os trabalhos tão primorosos dos alunos me fizeram aprender muito. Isso gratifica. Gratifica porque você os desafiou e eles te ensinaram. E você pode ensinar um pouco do que eles te ensinaram para a próxima turma. A gente falou sobre o EAD, nosso tempo está acabando, daqui a pouco a gente tem que encerrar o programa, mas eu queria só uma opinião, talvez um pouco pessoal, mas que eu acho que diz muito sobre o EAD. Não tem a parte social. O EAD não tem o social onde você convive com pessoas diferentes, onde você aprende a diferença. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi a questão da liderança. É difícil você ser líder sem ter pessoas a quem liderar, e no EAD a gente tem essa dificuldade. Então, talvez esse sistema ele precise ser revisto para que a gente não perca a parte social. Eu vou te contar uma coisa sobre o social. O meu primário e a minha turma de primário se reúne até hoje, 40 pessoas. Às vezes está no Tartaruga e o pessoal chega, vocês são formados no quê? Não é do primário, 1975. A minha turma tinha um menino que chegava de carroça. O pai dele era verdureiro e ele era órfão, soube alguns anos depois. Ele e o irmão. E ele era verdureiro. E ele chegava cheirando repolho. E daí apelidaram ele de Cascão. E hoje ele é um dos médicos neurocirurgiões de Curitiba mais renomados que tem. Ele é o diretor técnico do Hospital Público do Rossio. É o Samir Ibrahim. Então, orgulha a gente ter uma pessoa que eu conheço desde os 9 anos de idade, 8 anos de idade, que fez a diferença. Qual que é o problema do EAD? Nós não podemos brincar de formar os profissionais. É muito importante, talvez, para alguns rincões do Norte, no Nordeste, que a gente tenha que ajudar por questões de distância e tal. Mas não se justifica em cidades onde a gente possa pôr as pessoas presenciais, que tem que ter o contato humano, que tem que trabalhar em equipe, que tem que desenvolver, que a gente tem que ter o carinho com aquele aluno. Eu sou filho de uma professora primária, que depois virou psicóloga, uma normalista. Então, assim, o carinho do mestre com o aluno é que vai transformá-lo. Porque alguns professores são amados e outros são menos amados. Porque você não pode ser o melhor profissional. Você tem que saber transmitir conhecimento. E transmitir conhecimento significa se desprender e não ter medo de sombra. Bom se aquele aluno, aquelas, sejam melhores do que você. Você ajudou a formar. Ninguém vai ficar para semente. Então, a engenharia nos dá o privilégio. Eu trabalho com trabalho social na Casa dos Pobres São João Batista desde 19 anos. Eu tive um irmão excepcional. Então, você vê quanto é importante esticar a mão. Eu me lembro que eu tinha uma aluna que ela entrava em crise de pânico. Então, eu aplicava a prova dela sozinha. Tinha uma outra aluna que não conseguia apresentar. Porque apresentava para mim sozinho. Sabe, você tem que ajudar as pessoas a quebrarem aqueles traumas. E hoje os traumas estão mais evidentes do que no passado. Então, não é tratando mal e com rigidez que você tem que fazer a diferença como professor. Tinha um professor meu excelente, foi meu, também continuou comigo na docência. Mas fez colégio militar, aquele estilo rígido. Não. Se a pessoa tem um trauma, a gente vai ajudar a quebrar esse trauma. Se apresenta sozinha, quer apresentar para o amigo, não, só para o senhor. Tudo bem. No prova, começar a chorar, calma. Vai fazer amanhã comigo sozinha, não tem problema. Então, assim, esse ajuste. E os jovens não consultando o Google, os jovens pesquisando no Google, pesquisando em fonte segura, pesquisando. E aprendendo no meio do caminho. Vão fazer a diferença, sabe? Porque, assim, nós temos, num país que necessita de gente qualificada, não para ir para o exterior,
para investir, como disse Margaret Thatcher, na parte interna do país. E com isso, transformar, não a nossa geração, infelizmente, mas as próximas gerações, um país de futuro, um país de qualidade. E pode ter certeza que o nosso CREA está de braços abertos para ver quantos cursos nós temos, né, gratuitos, né, para fazer com que os nossos profissionais sejam melhores qualificados. E contem com a gente. Fica dado o recado aí. Guilherme, eu queria só dizer uma coisa. Eu sou fã da nossa comunicação social. Gosto demais de você, da Ana Flávia, da Débora, e quero aqui externar a minha gratidão pelo convite de aqui estar, que muito me honra como engenheiro e poder colocar os colegas, principalmente os mais jovens, que a gente está à disposição, de verdade. Procurem a gente aí pelo próprio CREA, a gente pode marcar de conversar pessoalmente e a gente tem uma honra muito grande de poder ajudar. É uma honra receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado. Felicidades. Pessoal, esse programa está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e os cortes vocês podem acompanhar nas redes sociais. Agradeço a visualização de vocês, continue acompanhando o nosso programa. Um abraço e até a próxima.